bem-vindos a mais um nosso podcast aqui da Eurocast, nosso segundo encontro. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês. Nós vamos falar com uma pessoa super inteligente que domina muito a área trabalhista. É um nome que sempre que eu posso e sempre que me pergunto sobre indicações, é uma pessoa que eu indico para atender os meus clientes. Estamos aqui com Tânia, doutora Tânia. Se apresente, doutora. Obrigada, Fábio. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação imensa poder conversar sobre um tema tão importante e atual, principalmente com um profissional do gabarito do Fábio Imagina, nós vamos estar falando aqui, pessoal, sobre contratações CLT ou PJ. Qual é o mais benéfico? Se é que existe um cenário de ter um privilégio, um benefício, né, de contratação. Por que eu falo, Tânia? Que eu imagino, tá? Nós, como contadores, nós estamos no dia a dia, então nós se deparamos com cada cenário. É claro que hoje no Brasil, e depois se você vai falar tecnicamente também, nós temos um imbróglio de indecisões sobre esse tema, né? E por isso que eu trouxe a doutora Tânia aqui para esclarecer. Então, pessoal, o tema da nosso podcast hoje, da Eurocast, é contratação por PJ ou CLT, né? É chamada, eu vou contratar um terceirizado, uma empresa para me atender, ou eu vou registrar um funcionário? Porque no dia a dia, nós sabemos que tem vários custos inseridos ali, né? O contador, ele é muito acionado para saber, quanto me custa o registro de um funcionário? E muitas vezes nós fazemos essa prévia e depois uma decisão empresarial interna, ele conduz o empresário a decidir entre contratar um funcionário ou contratar uma empresa para atender a sua demanda pessoal. Mas vamos lá, doutora. Cenário brasileiro atual. Vamos nos embasar. Como que é o cenário hoje? Porque recentemente eu vi nos telejornais que estava suspenso, que isso estava bem, se não me engano, um dos ministros tirou tudo das ações, enfim, eu sou contador aí. Como que está isso hoje? Vamos lá. Fábio, de início parece ser uma situação simples. Quando você pergunta sobre nós vamos contratar a título de PJ ou a título de CLT, a gente inicia um raciocínio, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Mas é exatamente isso que você diz, como que está o cenário brasileiro. A questão da contratação por PJ, ela surgiu ali com a reforma trabalhista, né? E foi assim, teve um entusiasmo muito grande. Ocorre que várias situações de contratos com PJ, chegaram até a Justiça do Trabalho e foi descaracterizado esse contrato e foi reconhecido o vínculo de trabalho. E começou a ter-se muitas discussões. Foi-se até o Supremo Tribunal Federal para verificar a constitucionalidade ou não da contratação por meio de PJ. E num primeiro momento, assim, as pessoas ficaram muito entusiasmadas, porque nós tivemos, salvo engano, foram 3 ou 4 votos favoráveis, informando que a contratação por PJ seria, sim, constitucional. No entanto, a situação é muito mais complexa do que parece. Quando você pensa em contratar uma pessoa por PJ, contratar uma PJ, você tem que ter ideia, você tem que ter em mente que esse contrato ele vai além daquela contratação, atinge uma situação além das partes contratantes. Tá? Por quê? Deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar. O nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição Federal, tá? E a CLT, que eles consagram o princípio da função social do contrato de trabalho. E nós temos também, ainda na Constituição Federal, assim como no Código Civil, a função social da propriedade privada. O que isso significa, Fábio? Isso significa que as empresas, elas não têm por objetivo somente favorecer o empresário. Elas também têm que ter uma função social. E partindo desse pressuposto, você acaba descobrindo que é muito amplo o debate. Nós temos um debate muito amplo, porque quando você faz uma contratação de uma pessoa jurídica, como você disse, tem todos aqueles custos, então você vai reduzir a contribuição do INSS, você não vai ter o FGTS, e isso tudo envolve essa questão social, a função social da empresa. E é justamente aí, então, o ponto do governo.
Por É, isso que hoje o governo entrou na demanda. Na realidade, assim, não é exatamente que o governo entrou na demanda. O que que acontece? Nós foi-se até o STF, né? E como eu disse, nós estávamos com os votos favoráveis. Aí o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desta situação, ele foi alertado desta situação. Olha, isso vão ter reflexos, por exemplo, vai ter reflexos na Caixa Econômica. Como é que a Caixa Econômica vai funcionar? Nós não temos recolhimento do FGTS. Como que Sim. vai ficar amanhã o financiamento da casa própria? Né? Aquela situação do INSS, que nós vamos ter uma defasagem, um problema que seria em 2050, nós vamos a trazer esse problema para 2030, porque nós vamos ter menos recolhimento. Então, quando o Gilmar Mendes foi alertado sobre isso, ele solicitou uma audiência pública. Né? Então, partiu do ministro E Gilmar olha Mendes. só que interessante, hein? Ouvindo a doutora, olha só, eu não tinha imaginado isso, tá, pessoal? Pensem comigo que a doutora acabou de nos passar. Não é simplesmente mudar a forma de contratação, mas olha o impacto. Vamos citar o FGTS. Sabe o plano de financiamento imobiliário Minha Casa Minha Vida, que tem ali subsídios que vêm recursos Isso, do FGTS? Ele é inteiramente impactado no orçamento, porque impactado. se há uma mudança cultural de terceirização por PJ, digamos assim, essa empresa nos atendendo, automaticamente o recolhimento da FGTS cai, e aí automaticamente o governo deixa de ter recursos para retornar para a sociedade um certo benefício ali na área habitacional. Olha só como é complexo, né? E às vezes a gente não tem essa leitura, doutora. Muito obrigado aí pelas informações, mas vamos lá. O que mais que É, nós podemos falar aqui nesse ponto do contexto atual em termos desse suspensão de ações? Foi isso que aconteceu? Sobrestado, elas estão sobrestadas. O que, que seria isso, estar sobrestadas? Todas as ações trabalhistas que nós temos relacionados a essa parte de autonomia, de contratação de PJ, chegam até a Justiça do Trabalho e ficam sobrestadas. O que isso significa? Vão esperar a decisão final do STF para poder verificar o que, que vai acontecer, como que vai seguir, para que linha que nós vamos caminhar com isso. Mas aquela situação, como nós vamos ter essa audiência pública, que, salvo engano, será agora dia 10 de setembro, esse assunto vai ser amplamente debatido, né? Então vão ser debatidos ali vão ter integrantes do Supremo, vai ter associações de classe, vai ter pessoas do Ministério Público, do Muitas Ministério do mudanças, Trabalho, então. e vão debater todas essas questões, o INSS, a questão da função social, as condições de trabalho, como que vão ser, né? Porque o que, que acontece, Fábio, só para você entender, a forma como eles estavam decidindo seria, olha, assim, os votos que nós já tínhamos, né? É constitucional, porém, se for verificado a pejotização, ou seja, se tiver uma ilicitude, olha, eu contratei uma pessoa só para diminuir os encargos, mas tem todas aquelas características de um trabalhador CLT, né, que nós temos ali na CLT o artigo 2º, que diz como que é o empregador, e temos o artigo 3º, que traz as características, né, subordinação, pessoalidade, todas aquelas situações ali, aí você tira aquele contrato e você acaba tendo o reconhecimento do vínculo. Então, só tinha essa ressalva. Mas não tinha uma ressalva, tipo, qual tipo de contratação, se seriam para todos os trabalhadores ou não. Com essa discussão, podemos ter mudanças. Tá? Eu acredito que a questão de inconstitucionalidade não vai chegar até esse ponto, mas talvez façam ressalvas, qual tipo de trabalho pode ou não pode ser contratado como PJ. Então, pode existir essa ressalva. Legal. E um ponto muito importante, né, Tânia, é a situação seguinte: não existe contratar um funcionário como PJ. Exatamente. E isso é um detalhe que eu costumo observar para os meus Exatamente. clientes. Você, empresário que está assistindo nosso podcast, vendo cortes aqui nas redes sociais, gravem o que nós estamos debatendo aqui. Não existe a figura funcionário contratado por PJ, por CNPJ, ok? Funcionário, olha lá, é funcionário, não é? Então, nesses mais de 20 anos que eu atuo com contabilidade, é um risco muito grande você trazer a persona funcionário modulado como um CNPJ, com o intuito, é claro, de ter ali a redução de encargos trabalhistas ali no recolhimento. Então, hoje, nós temos um cenário de CLT,
não é? E a opção de contratar um prestador de serviço. E é justamente Exatamente. aqui, Tânia, que eu gostaria que você falasse, no seu conhecimento jurídico, observasse para os nossos ouvintes e quem está assistindo esse podcast, quais cuidados, o que difere, qual a segurança de eu contratar uma pessoa para prestar serviços para minha empresa ou ter uma pessoa trabalhando no registro de funcionário CLT? Uma excelente pergunta, Fábio. É exatamente isso. Nós temos uma cultura de patrão e empregado, e nós Perfeito. temos que vencer essa cultura para poder contratar como PJ, tá? A gente corre um risco grande da tal da pejotização, que é ilícita. Uma coisa que é importante a gente trazer para o conhecimento das pessoas é o seguinte: muitos empresários, o que eles pensam? Olha, eu vou fazer um contrato, eu vou contratar um advogado e eu tenho um contrato onde está escrito ali que não existe vínculo de trabalho. Eu tenho um contrato que está dizendo que são duas pessoas jurídicas sem vínculo qualquer, então eu estou seguro por esse contrato. É muito importante dizer que no direito do trabalho, mais do que o documento, existe o princípio da primazia da realidade. Ou seja, não importa, quer dizer, não é que não importa, o contrato é extremamente importante, mas o contrato sozinho não é suficiente para te proteger de um processo trabalhista do reconhecimento de um O vínculo. papel aceita tudo, mas Mas e o na que vale prática? no direito do trabalho, o que vale é a verdade. Inclusive, nós temos o artigo 9º da CLT, que ela traz a seguinte explicação para você, né? O artigo 9º da CLT, ela informa que documentos que foram firmados com a intenção de tirar os direitos trabalhistas, de desvirtuar aquilo que tem na CLT, eles são nulos. Olha Nulos. só. Então, o que, que acontece? Às vezes você tem um contrato muito bem elaborado, você contratou um advogado extremamente competente, fez um contrato muito elaborado. Mas aquele contrato, ele não representa a realidade do trabalho todos os dias. Você está dando ordens, você está exigindo metas, aquelas relações normais. Se o trabalhador demonstrar isso, você simplesmente tornou nulo tudo aquilo que está no papel. Então, é muito arriscado. Então, exatamente o que você disse. Quando a pessoa vai contratar e ela tem a intenção de contratar como PJ, ela tem que ter essa ideia de autonomia. O PJ ele tem total autonomia, ele não é o seu subordinado. E se você não conseguir entender isso, e nas relações do dia a dia podem ter ali uma situação muito fina, né, um risco grande de você ultrapassar essas medidas, se isso for demonstrado, você corre risco de ter reconhecido o vínculo de trabalho. E na sua visão, Tânia, é mais cultural isso também. Porque, assim, Cultural. no dia a dia, tá? Até falando de rodas de amigos, sabe aquele churrasquinho de final de semana? Hum. Sempre tem um espertinho que acha que encontrou a solução do mundo, não é? Aí ele solta aquela: não, tô contratando por PJ, porque sai mais barato, eu não pago mais isso e aquilo. É meio que cultural, né? Porque, assim, hoje tem um risco inserido nessa movimentação de contratação e que às vezes as pessoas pensam no famoso jeitinho brasileiro, não dá nada. E na verdade pode gerar um risco acumulativo e quando gerar essa demanda trabalhista, aí tem um ônus muito alto no final, né? Porque é fácil o reconhecimento como um vínculo trabalhista. Na visão sua, como que nós podemos hoje ter a certeza de que aquele prestador de serviço realmente ele é um prestador de serviço e não um funcionário com um número de CNPJ. Olha, Fábio, certeza, eu não consigo visualizar Sempre um teremos os cenário desse. cenários. Eu não consigo. Mas, assim, puxando o gancho do que você disse, do jeitinho brasileiro, você citou uma frase que eu quero destacar. É muito mais barato contratar por PJ do que por CLT. Essa é a história que nós mais ouvimos, porque assim, quais são as vantagens de você contratar como PJ? O custo certamente é um grande atrativo, né? Toda aquela burocracia, controle de jornada, controle de entregas de EPIs, então toda essa questão que você deixa de ter também é um grande atrativo. Mas nós temos também desvantagens. E as pessoas, às vezes, os olhos brilham para essa vantagem, mas às vezes eles não observam as desvantagens. Então, quais seriam as desvantagens?
Primeiro, você perde o poder diretivo. Você não pode dar ordens para esse teu funcionário, você não pode controlar esse seu funcionário. Será que você está preparado para isso? Há outra situação também que é muito importante de alertar as pessoas. É mais barato. Será? Então vamos verificar aqui. Se você, de fato, conseguir, né, ter essa relação com toda essa autonomia, conseguir fazer da forma correta, de fato, é mais barato, né, menos oneroso, com certeza. Mas caso você não consiga ter essa relação e pela sua habitualidade, se você não for muito bem assessorado, não apenas no momento de formalizar um contrato, mas se você não tiver uma assessoria contínua para te tirar aquelas dúvidas, para treinar aquele pessoal que está junto com você ali, e você tiver um reconhecimento de vínculo de trabalho, sai muito mais caro. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem simples para que as pessoas possam entender aqui. Eu tenho um funcionário, eu pago 5 mil reais para o meu funcionário, certo? Então, o que ocorre? Olha, eu tenho um funcionário, quero demitir esse funcionário, eu vou contratar uma segunda pessoa que vai fazer a mesma função, mas eu vou contratar essa pessoa como PJ. Ao invés de pagar 5 mil reais, eu vou pagar 7. A pessoa vai fazer o cálculo e fala, nossa, eu vou ganhar 7 mil reais, para mim compensa, para mim é melhor. Que é o que acontece Que na é o que prática, né? A acontece na pessoa leva, faz um prática. cálculo, tô ganhando mais, Isso. tal. Primeiro que esse cálculo, às vezes, não está ganhando a mais, tá? Porque se o salário não for pelo menos 30% acima do normal, do que você ganhava, você acaba tendo prejuízo e não lucro. Mas isso aí seria para uma outra discussão. Mas, por exemplo, vamos pegar a parte do empresário, né? Olha, eu pago, em vez de pagar 5, eu pago 7. Qual que é o raciocínio que o empresário vai fazer? Bem, eu pago 5 para o meu funcionário, mas na realidade, com todos aqueles custos, né, todos aqueles encargos, eu acabo pagando 10. Isso é fato, as pessoas sabem disso. O preço de um funcionário é alto. Se eu pagar 7, o funcionário vai ficar feliz, eu vou reduzir 3 mil reais, eu estou feliz. Olha que cenário perfeito. Então, mas se ocorrer uma situação dele buscar e conseguir demonstrar os requisitos do contrato de trabalho, o que vai acontecer? Esse valor de 7 passa a ser a remuneração dele e não mais 5. E se tiver o reconhecimento de vínculo, você vai ter que pagar retroativo 13º, não mais em cima de 5, mas em cima de 7. Férias. Você não vai pagar férias simples, você vai pagar férias dobradas, porque as férias Não foram pagou no a prazo. destempo. Então, você vai pagar em cima de 7 de forma dobrada, né? O recolhimento do FGTS, do INSS, todas as verbas trabalhistas vão ser em cima de 7 e A não de base 5. aumenta, a A base de base de cálculo, cálculo uma demanda aumenta. trabalhista, ela aumenta. Aumenta. Então, tipo assim, ó, se fosse só isso, então, ao invés daquele cálculo de 5 para 10, você vai ter de 7 para 14. E, além disso, você vai ter custos com o seu advogado, custos com sucumbência, custos com custas judiciais. Então, aquele seu funcionário que você pagava 5, que você achava que você ia pagar 10, no final das contas você pode estar pagando 20. E sem dizer, né, Tânia, que no insucesso da empresa nessa demanda trabalhista, cria uma cultura também dos ex-funcionários ou ex-PJs, digamos assim, Sim, também entrar com ações, não é? sim, pode desencadear uma cadeia. Isso, porque a partir do momento em que um demonstra isso, os outros já têm uma prova pré-constituída de que havia todas as características. Então é extremamente arriscado, tá? E ainda nós temos outras situações que isso pode trazer uma fiscalização da Receita Federal por sonegação, isso pode trazer Sim, também sim. complicações com o Ministério do Trabalho, que pode vir fazer fiscalizações, terem multas, ou seja, você pode acabar tendo um passivo trabalhista milionário ali. Então, existe um risco muito sério que tem que ser E um pensado. cuidado que eu observo, as pessoas hoje, como a informação hoje é muito rápida e fácil de ter, as pessoas vão no chamado Google, lá, dá um Google, e modelo de contrato de Ah, PJ, como contratar um funcionário por PJ. E aí assume uma leitura de um artigo que muitas vezes a gente nem sabe quem foi o autor, se tem uma base legal, se está atualizado, e coloca em prática sem mensurar os riscos, não é? Eu já me deparei com empresas que estavam com um terceirizado, digamos assim,
usando uniforme, celular da empresa, cumprindo horário de trabalho e metas. Você acha ou não que ele estava num risco trabalhista? Eu acredito que num risco eminente, né, Tânia? Ô, Fábio, eu vou além. Eu vou te dizer que eu já peguei contratos de PJ, que o próprio contrato remete a um CLT. O próprio O contrato já próprio entrega o contrato ouro? entrega o ouro. Eu já peguei contratos de. Assim, eu falei, meu Deus, isso aqui foi feito pelo Google realmente, né? Tipo, se eu estivesse no polo contrário, eu creio que eu teria argumentos ali para, dentro do próprio contrato, demonstrar isso. Mas realmente, existe essa questão e o uso de uniformes, então, esses tipos de cobranças, esses vínculos que você tem com o CLT, quando é um PJ, isso não pode existir. Tânia, agora me ajuda. Digamos que eu estou na decisão mesmo e vou contratar uma pessoa como CNPJ, como uma empresa. Quais as regras básicas? Se você pudesse me dar três situações, Fábio, tipo assim, não faça isso, isso, isso. É claro que é bem mais abrangente, mas deve ter o basicão, certo? O basicão, aquele negócio que é, meu, se você fizer isso, você já está se entregando ouro. Além do contrato, é claro, o que você mais vê de erros clássicos nas demandas trabalhistas dentro do judiciário? Ficou um pouco ampla a pergunta, mas vamos lá. A primeira questão, de fato, seria fazer um contrato bem formulado, tá? Primeira situação. E depois disso, o Fábio, todas essas questões que envolvem principalmente a questão da subordinação, que elas têm que ser evitadas, né? Esse é o quesito principal para ter o reconhecimento do vínculo, que seria a subordinação. Ao invés de te trazer essas três questões, eu prefiro te dar alguns exemplos. Eu acho que Perfeito. fica mais fácil, tá? Acho que foi semana passada, eu estive conversando com uma outra colega, advogada também, e ela relatou a seguinte situação. A irmã é uma assistente social. Foi contratado como assistente social como PJ. No meio do contrato, ela simplesmente afirmou: olha, amanhã eu não vou para o trabalho, não vou, porque eu não estou me sentindo bem, vou fazer uma consulta. E a pessoa que a atendeu, inclusive por meio de WhatsApp, não se esqueça de trazer o atestado médico. Isso não existe, né? Então ficou, como assim? Eu não preciso prestar contas do que eu vou fazer, né? Perfeito. Passei numa outra situação também, num salão de beleza, onde eu ouvi nitidamente a pessoa dizendo: estou pensando, recebi um convite, estou pensando no começo de dezembro fazer uma viagem, passar 5 dias fora. E eu ouvi a dona do estabelecimento: como assim dezembro? Dezembro, você não pode, dezembro é quando nós temos maior demanda. Mas ela pode, porque ela não é É, subordinada, ela pode sair quando ela quiser. Então, estas coisas, essas conversas do dia a dia que se tem, né? Como você disse ali, às vezes, exigir metas. A gente exige meta de um CLT, que ele está subordinado. sim. Então, aí você pode exigir a meta, aí você pode exigir um atestado médico, né, o fornecimento de celulares, várias situações. Então, isso é muito caso a caso. Você tem que ter em mente que para você contratar como PJ, ele não é o seu trabalhador, ele não é o CLT que você vai dar ordens e ele vai obedecer, ele tem autonomia total. Total, né? Total, É, autonomia e esse total. e realmente é cultural, porque é uma visão errada do empresariado, que busca encontrar a matemática financeira perfeita para ele em detrimento de regras trabalhistas, né? Então, o que eu observo é realmente esse cenário, Tânia. Às vezes a empresa toma uma decisão, contrata via CNPJ, só que trata como se fosse um funcionário. E mesmo aquelas que têm todo o regramento, esses casos que você citou de uma mensagem WhatsApp ou um comentário público, é fácil de dar aquela escapada, né? Sim. Porque eu penso o seguinte, Fábio, eu sou dono da Eurocontábil. Nós somos uma empresa prestadora de serviço. Quem me contrata não paga minha conta de celular, não me faz o horário, e não sabe a hora que eu executo o trabalho para a empresa. Exatamente. Então é basicamente isso. Então eu não bato um cartão, tipo 8 horas da manhã, estou lá no escritório da doutora Tânia para fazer a contabilidade da doutora Tânia, né? Eu faço na minha demanda, no horário que eu pré-defino no meu, na minha agenda.
Então, é essa visão. Então, se o empresário começar a entender e colocar em prática isso, ele fica mais dentro de uma regra correta e diminui. Evita não, diminui o seu risco de demandas trabalhistas ao final. Só para você ter uma noção, essa questão do celular que você trouxe, né? Então, veio até mim uma pergunta recente sobre isso. Ah, mas eu posso dar um celular para o PJ? É bem complicado, porque assim, a legislação ela não proíbe. Então, se não tem proibição, você pode dar o celular. Não tem nada que te proíba de fornecer o celular para o trabalhador PJ, para a pessoa que você contratou como PJ. Mas a questão é o seguinte: qual vai ser a interpretação? Qual é o risco que eu vou ter com isso? Você pode ter um risco ali, Fábio, de um entendimento de que através desse celular aquele PJ estava com tempo à disposição. Isso vai acontecer? Não, mas pode acontecer. Sim. Pode ser também que ele tenha um entendimento de algum tipo de controle, né? Um controle ali de tempo, de ordens, ou às vezes algum aplicativo que tem dentro deste celular. Então, pode vir a ter interpretações. E outra situação também, não é uma situação isolada. Olha, mas ele não usava o uniforme da empresa, não usava o crachá, porque se você chega numa empresa e você vê uma pessoa uniformizada, você já não a reconhece como uma PJ, você já Sim. reconhece como um trabalhador. Mas aí você pega, às vezes são pequenos detalhes. Ah, é o crachá aqui, é o jaleco ali, é o celular. A hora que você soma, fica nítida a questão. Então, o risco do reconhecimento do vínculo, ele é muito grande. E eu te digo mais, na minha opinião, né, eu posso estar enganada, mas eu entendo que a maioria dos processos que estão na Justiça do Trabalho, justamente por essa falta de conhecimento, por essa falta de orientação, as ações vão acabar tendo o reconhecimento do vínculo de trabalho. Há um indicador que caminha para o sucesso da parte. Eu entendo, eu posso estar enganada, mas eu entendo que sim. Ainda que o Supremo venha a dizer, olha, é constitucional, e eu acredito que seja esse o entendimento no Sim. final, todos eles sinalizam, é constitucional, Porém, porém, desde que não tenha os requisitos da CLT. e esse foi um grande erro. Logo que saiu a reforma trabalhista, virou aquele forféu, Aquela né? febre, né? Ignorando coisas até básicas, né? Que é respeitando aqueles 18 meses entre você rescindir com o seu funcionário e contratá-lo como empresa, né? Então, a gente vê umas coisas assim absurdas acontecendo. Esses 18 meses eu quero passar uma situação também. Esses 18 meses que as pessoas falam, Sim, que alguns conhecem, outros até desconhecem, ele não está na CLT. olha lá. Ele não está na CLT, tá? Isso aí a gente pega por analogia de uma outra lei não vou recordar o número agora dessa legislação, mas é de 70 e alguma coisa, que falava também das terceirizadas, que ele diz que para você demitir o funcionário e fazer a recontratação dele como autônomo, então teria que ter essa quarentena aí de 18 meses. Tá? Aí se você me pergunta, mas eu posso demitir um funcionário hoje e contratar amanhã como PJ? Nós vamos entrar na mesma situação do celular. Não existe a Proibição. proibição. Porém, nós já temos essa legislação que diz sobre os 18 meses, tá? E nós temos também uma medida do Ministério do Trabalho e do Emprego, que ele diz que a demissão com a recontratação seguinte, salvo engano, acho que se for menos de 90 dias, ele também entende como sendo uma ilicitude, uma nulidade. Então, existe um risco muito grande. E outro detalhe também, às vezes você pega aquele funcionário, você demite e você recontrata para fazer a mesma função, da mesma forma, vai dar problema, vai dar problema, isso não vai ser uma Será, boa, doutora? não vai ser uma boa decisão, não vai ser uma boa Não, decisão. Então, então. são muito, assim, na realidade, essa questão, Fábio, além de nós estarmos num momento de grande Sim. insegurança jurídica, porque nós vamos ter ainda essa Muitas audiência mudanças e pública, decisões. eu creio que nós vamos ter, mesmo depois, vão ser debates, eu creio que esses debates estão longe de ter uma pacificação, né, de ficar tudo... Mas tem muitos detalhes para serem observados. Então, assim, mas e aí, eu contrato PJ ou eu contrato CLT? Eu entendo, né, que isso deve ser feito caso a caso. Cada empresa tem que analisar. E hoje no mercado, existe um segmento que você visualiza uma tendência maior de
de contratação por PJ ou tá? Fábio, eu acho que nesse ponto você poderia trazer mais informações, eu É, como porque contador, assim, porque todos sim, estão contratando como PJ. Mas eu te digo o seguinte, eu imagino, tá? Nós estamos entrando aí na questão da imaginação, mas eu imagino que algumas profissões vai ser mais fácil de você ter esse relacionamento de PJ. eu vejo. Outras profissões, a própria forma de trabalho, ela necessita de uma. Não dá para ter uma autonomia. É, Então, não é todo tipo de trabalho. E é aí que vem a questão. Na hora da contratação, a empresa ela vai ter que fazer uma análise da sua necessidade, o que a empresa precisa, o tipo de profissional que está contratando, se esse tipo de profissional é possível ele ter essa autonomia, ou se aquele tipo de profissão já vem meio que embutido essa como cultura, né? subordinação e Eu tudo vejo, eu mais. perguntei, Então é Tânia, muito porque assim, específico. eu vejo um movimento forte na área de TI, na área de software. Parece que culturalmente eles já estão habituados a ter uma empresa, até porque muitos deles trabalham até para companhias fora do país, não é? Sim, No meu setor, por exemplo, a minha empresa, por exemplo, nós não temos até, aliás, temos um prestador de serviço por PJ, só que nós não temos nenhuma autonomia sobre o trabalho dele. Você pergunta, Fábio, o que ele está fazendo agora? Eu não sei se ele está trabalhando para mim ou para um concorrente meu. Né? Nós temos uma contratação pontual. Todos os demais 70 profissionais da Euro são CLT. E no nosso histórico sempre foi conduzido dessa forma. Então eu vejo que pode ser por segmento, sim. sabe? Por segmento. A área de tecnologia realmente eu vejo com um indicador maior de ocasiões. Eu imagino, Fábio, que depois dessa audiência pública, talvez, né, sempre no talvez, estamos num momento de insegurança, mas talvez isso chegue até o Supremo e eles coloquem algumas limitações, os tipos de profissões, se atividade meio, atividade fim, se vai ser indiscriminado para poder fazer essa contratação por PJ. Então, eu acredito que ainda vamos ter novidades nesse segmento. Agora, doutora Tânia, vamos lá. Esquece tudo que eu falei da minha empresa. Eu chego ao seu escritório e abro o jogo, abro meu coração e pergunto: doutora Tânia, compensa ou não compensa eu contratar alguém como empresa, como CNPJ? O que é na categoria de prevenção? O que é mais indicado? Eu tenho um perfil conservador, aquele cara que não quer risco. Fábio, é aquilo que eu já disse, você vai ter que fazer uma análise criteriosa. Uma análise criteriosa. Por exemplo, se você me diz, eu sou conservador, então eu te aconselharia a CLT. Ele tem um custo maior, mas você sabe exatamente onde você está pisando, né? Mas é empresário por empresário, tem empresário que é mais arrojado, tem empresário que Sim, é mais conservador, tem a atividade a ser contratada, que algumas atividades, elas, como você disse aí na questão do TI, é mais fácil você lidar com essa PJ, né? Agora você imagina aí, recentemente eu vi uma pessoa que tem uma empresa que lavam os carros e enfim, são várias situações. Né? Então, eu creio que para você não vai ter uma resposta simples, não vai ter uma resposta única. Você vai ter que analisar o perfil do empresário, você vai ter que analisar o perfil do contratado, né? A necessidade, tem que ser uma análise criteriosa. eu Criteriosa. brinco sempre, né, nas conversas, que às vezes você, por mais confiança e tudo alinhado com a pessoa, nós estamos falando aqui de alguns anos de trabalho, e por mais que já tenha um histórico do passado, é um histórico de CLT, É o né? histórico de CLT. Que a hora que vira o histórico de prestador de serviço com CNPJ, aí nós temos muitas coisas acontecendo ao redor que fogem do dia a dia. Por exemplo, num falecimento, a família. E aí, como que fica? Você acha que a família não vai querer buscar algum direito do falecido? Enfim, eu fico imaginando coisas que fogem do contato direto do empresário com a pessoa física, o prestador de serviço, né? E eu fico com receio, sabe? Esse é o grande X da questão. E outras palavras que você colocou, Tânia, isso é acumulativo. Pode ser que lá no final, daqui 5, 10 anos, acabou um vínculo, beleza, cada um seguiu o caminho dele. Pode ser que daqui 10 anos vai gerar uma demanda trabalhista. Imagina voltar no tempo com bases de cálculo maior, com valores em abertos, com possibilidades aí de um apontamento para a Receita Federal por sonegação de impostos. Então, e às vezes nenhum.
Eu digo, nenhum empresário guarda uma poupança lá como reserva para problemas futuros. Ninguém. Eu acho que nós entramos num ciclo hoje que é difícil uma empresa ter uma reserva para problemas futuros, né? Então, assumir um risco da qual você não tem uma reserva, eu acho muito perigoso, sabe? Aquilo Muito que eu te perigoso. disse mesmo, é caso a caso, cada tipo de empresário, mas sim, existe um risco, né? Nós temos aí a questão da prescrição, são 5 anos que a pessoa pode buscar, mas mesmo assim, né? Todas as verbas trabalhistas, riscos com Receita Federal, Ministério do Trabalho, fiscalizações, multas, não sei como vai ser decidido futuramente a questão de um dano moral em cima disso, a cadeia que pode desencadear, ou um funcionário entrou, agora todos vão fazer a mesma coisa. O risco existe, o Tá. risco existe. Doutora Tânia, agora vamos dizer que eu sou um empresário arrojado. Eu quero sim contratar alguém no regime de CNPJ, uma empresa. Qual seria a orientação? Além de contratar o escritório da doutora para fazer assessoria, quais seriam os passos ali? Olha, começar com um contrato, bem firmado o contrato, né? Analisar exatamente o tipo de profissional, também para verificar aquilo que nós estávamos O comentando, perfil, se o né? perfil, né? Verificar o perfil é muito importante. Eu entendo que uma outra situação muito importante é você pegar os funcionários que você já tem ali dentro e fazer um bom treinamento. Porque o empregador não é somente ele que tem responsabilidade. Às vezes ele delega o trabalho para alguém que é CLT e esse CLT começa a dar ordens para o outro. Então ele acaba sendo responsável também por isso. Fazer um treinamento de toda a sua equipe. Você vai ter que treinar, você vai ter que tirar aquela cultura CLT, né, para não correr esses Porque riscos. às vezes o próprio colega de trabalho pode gerar uma ocasião ali que gera um vínculo Seu empregatício. departamento pessoal, se ele não souber exatamente como se posicionar, que foi o caso que eu trouxe da Sim. pessoa do atestado médico que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, né? Olha, eu preciso de um atestado médico. Então, Então, não é, às vezes, o empregador está, né, numa outra, e você tem um departamento pessoal exigindo um atestado médico, exigindo, olha, mas você tem que chegar a tal horário. Olha, mas você não está. A questão da meta, né, mesmo no contrato, você pode estipular algumas coisas relacionadas, mas você não pode ter aquela cobrança. Então, todo um treinamento. Eu acho que o próprio empregador, como os demais integrantes da sua empresa, tem que estar muito bem consciente, tem que estar conscientes, muito bem orientados, para não pegar um contrato vantajoso e acabar tendo uma nulidade daquele contrato com um reconhecimento de vínculo, com uma onerosidade muito maior. eu vejo uma complexibilidade muito grande aí para fazer o negócio acontecer de forma redondinha. Eu acho que se a pessoa não tiver um conhecimento da situação, melhor ela ficar no É igual aquela brincadeira, né? Se você não conhece, não vai brincar, não, não. não brinca. Não brinca, não. É. A pergunta de milhões agora, hein? Doutora Tânia. E agora eu vou inverter. Se a doutora tivesse a necessidade de contratação, contrataria CLT ou uma empresa, uma PJ? Olha, ô Fábio, eu acho que você sabe que eu já fui empregadora, né? Então eu vou te dizer o seguinte: no meu escritório de advocacia, pelo tipo de atividade, eu creio que eu contrataria o PJ, né? Pelo tipo de atividade, analisando os riscos e tudo mais, eu contrataria o PJ. Na empresa que eu tive antes, que não era uma empresa de advocacia, eu acredito que eu contrataria por CLT. Né? Então, é isso que eu estou te dizendo. O nosso trabalho ali no escritório de advocacia é um trabalho mais intelectual. Se o, o advogado que vai estar ali vai cumprir o prazo 11 horas da noite, 3 horas da manhã, ou no domingo, e não cumprir na segunda-feira ou na terça, está tudo certo. Se ele for ter uma ação separado do que tem ali no escritório, não tem problema que ele tenha uma um processo particular dele que não esteja vinculado ao escritório, não teria problemas com a PJ. Já na outra empresa que eu tinha trabalhava com pessoas, departamento de vendas, eu tinha o departamento de pessoas da área de produção, eu teria seria mais conservadora. Mas eu vejo que existe o cenário também cultural da profissão né? Porque também os profissionais da área da doutora que eu conheço também, a maioria deles
são tendenciosos à contratação por PJ. Sim, pelo estilo de trabalho. Sim. Tem alguns tipos de trabalho que a própria natureza do trabalho, ele já tem uma subordinação, já tem todas aquelas características, né? E outros, como você citou também aí, pessoal da informática, pessoal... São questões. Então, você tem que analisar o tipo de profissional, o tipo de função, o tipo de retorno que você quer, se você tem cobrança, se não tem cobranças, qual é o seu perfil de empresário. Aquilo que eu te disse, tem que ser uma análise criteriosa, caso a caso. Quais cuidados eu devo tomar para, então, evitar o chamado vínculo empregatício numa possibilidade de contratação por PJ? Olha, Fábio, você vai ter que fazer aquela análise do artigo 3º da CLT, né? Que é a subordinação, o principal, a subordinação. Por exemplo, PJ, você não tem aquele salário mensal, você acaba contratando meio que por tarefa, por trabalho. Então, todas aquelas situações, né? Habitualidade, onerosidade, subordinação, não pode ter esses requisitos. Não pode ter isso. Se tiver os requisitos do artigo 3º da CLT, você vai ter reconhecido seu vínculo de trabalho. É isso aí, pessoal. Doutora Tânia falando para nós aqui um pouquinho dos vínculos trabalhistas e os perigos que pode existir numa contratação de uma pessoa física por CNPJ. Tome cuidado aí dentro da empresa de vocês. Se você partir para esse meio que seja bem orientado, instruído, procure assessoria jurídica preventiva. Preventiva. E aí aqui fica o contato da doutora Tânia, do escritório da doutora Tânia, que atende e muitos empresários aqui da região do norte do Paraná e também Brasil afora, né, Tânia? Hoje em dia, essa questão da internet a gente consegue. Exatamente. Então, pessoal, fica aqui o contato. Agradeço a participação da doutora Tânia, foi muito prestativa as informações e eu deixo esse momento para você, Tânia. Converse aí com o nosso público. Eu que agradeço essa oportunidade. Só trazendo, né, a informação para todo mundo que, de fato, é uma situação nova, nós teremos essa audiência pública, as coisas não estão certas, então o meio empresarial enfrenta diversas dificuldades. Não é fácil ser empregador, não é fácil ser empresário no Brasil. Nós temos uma carga pesada e cuidado, sempre muito cuidado. Eu sempre oriento a não entrar num caminho que você não conhece. Então, tire todas as informações. Uma assessoria trabalhista preventiva é essencial nessa situação. Se você for deixando e formar aquela bola de neve, é melhor você prevenir do que remediar. Então, tenha uma assessoria contínua, formule um contrato bem formulado, analisa questão por questão, não entra na massa, verifique as suas necessidades, seja mais específico. Obrigado, Tânia. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio do Eurocast.